Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã. Que alegria estar com vocês aqui em mais um domingo. Na verdade, o último domingo de comemoração ao nosso mês de aniversário da Igreja Metodista em Vila Rica. E que felicidade passar esse tempo com vocês, com tantas participações especiais de tantos pastores, pastoras. E hoje também tem uma participação especial. Mas antes de apresentá-la, eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês para nós lermos um texto bíblico. Nós vamos ler juntos o Salmo 133. Abre aí, vamos ler. Ó, como é bom e agradável vivermos unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena as suas bênçãos e a vida para sempre. Nós temos a certeza que Deus tem ordenado bênçãos sobre a nossa igreja. Deus tem abençoado a cada dia o nosso povo. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos receber, para trazer a mensagem para nós, a Bispa Ideide, a bispa da 8ª região eclesiástica da Igreja Metodista. A bispa é casada com o pastor Otávio, é mãe da Amanda e da Giovana, e nós vamos ter a honra de ouvir a palavra do Senhor através da vida dessa mulher maravilhosa. Queremos te convidar nesse momento para orarmos juntos, engrandecer o nome do nosso Deus e, mais do que isso, também podermos agradecer a Deus pela oportunidade de receber a bispa conosco nessa noite. Vamos orar? Amém, meu irmão, minha irmã, curva a tua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nós temos de te servir, pela oportunidade que nós temos de te seguir e pela oportunidade que nós temos de termos comunhão com os nossos irmãos, Senhor, mesmo distante. Obrigado pela vida da Bispa Ideide, Senhor meu Deus. Obrigado, Senhor meu Deus, por este culto, Senhor meu Deus, que nós podemos prestar ao Senhor. Obrigado por mais esse ano de vida da Igreja Metodista em Vila Rica, que tem transformado e tem marcado vidas no Teu reino, Senhor. Amém. Clamamos a Ti, ó meu Pai, que esse culto seja um culto racional a Ti. O culto não foi feito para nós, mas para o Senhor. Que o Senhor possa recebê-lo, ó meu Pai, de todo o coração e que ele suba até o altar como um aroma suave, ó meu Pai, e que o Senhor possa, Senhor meu Deus, mais uma vez nos abençoar, ó meu Pai, e receber todo o nosso louvor, toda a nossa honra e toda a nossa glória a Ti, ó meu Pai. Fica conosco nesse tempo, ó meu Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus nos abençoe. Só quero falar uma coisa para vocês. Espera até o final, que hoje tem surpresa. Tá bom? Um bom culto, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Tchau. Deus abençoe. Eis-me aqui prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti, anseio por Ti. Eu me rendo
conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. É uma alegria poder me dirigir a vocês nesse tempo celebrativo de comemoração de mais um ano dessa comunidade. E a temática que é colocada para a gente, né, em tempos de festa devemos ser gratos, em tempo de festa devemos celebrar. Eu queria ler com vocês um texto sobre isso na palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. A partir do verso 36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco cheio de alabastro, um vaso feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia quem é e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque ela é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou seus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que eu entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa com perfume me ungiu os pés. Por isso eu afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou, vai em paz. Quando a gente chega em tempos de festa como esse, é muito fácil às vezes a gente não perceber e tomar algumas coisas por certo. Quantas coisas nessa vida, não é? A gente toma por certo. A gente toma por certo que agora que a gente casou, a gente vai ser feliz. A gente toma por certo que a gente vai ter filhos e eles vão ser obedientes, vão ser bonzinhos, vão nos atender nas nossas expectativas, vão realizar os nossos sonhos. Às vezes vão até se formar nas profissões que nós dissemos que eles deveriam se formar. Nós tomamos por certo a nossa salvação. Nós tomamos por certo o nosso Deus, de que Ele vai nos abençoar e seremos preservados de todas as coisas ruins que acontecem. Tomamos muitas coisas por certo. E uma das coisas que essa pandemia me ensinou é que nada é certo, nada é garantido, mas que nós estamos constantemente à mercê do tempo e das circunstâncias. Nunca o livro de Eclesiastes foi tão verdadeiro como tem sido nesses tempos, e nós nos vemos muitas vezes aprisionados pelo tempo e pelo acaso. E isso gera na gente uma angústia existencial. Às vezes uma angústia tão grande que pode atrapalhar os nossos momentos de festa. Mas a verdade é que tempos de crise nos ajudam a crescer. Esses dias eu estava conversando com um pastor e ele me disse que ele estava
vivendo situações na vida da sua igreja difíceis, e ele orou: Senhor, manda mais crise para nós, manda-nos mais problemas, estamos acomodados e não temos feito as mudanças necessárias porque não percebemos o nosso real estado. Então, Senhor, manda crise. Mas essa não é uma palavra boa de ouvir, e talvez não seja uma palavra nem boa da gente pensar sobre ela em tempos de celebração. Mas não desanime, porque eu não quero hoje aqui causar nenhum grande transtorno, só um pequenininho, e deixar algumas coisas para vocês. Eu acredito que essa pandemia nos ensinou que nós precisamos de fato celebrar, exatamente porque nós não temos nada por certo. E nós precisamos desenvolver para celebrar um verdadeiro espírito de gratidão. Quando nós entendemos que nada é dado por certo, aquilo que nós recebemos se torna ainda mais importante para a gente. Eu acho que foi um escritor chamado Schopenhauer, se eu não estiver enganada, que disse isso. Ele faz um longo texto para explicar por que a gente só dá valor às coisas quando a gente perde, que o senso da perda é que nos dá valor. Mas eu acho que, além disso que Schopenhauer falou e que é uma verdade mesmo, que a gente só dá valor às coisas quando a gente perde, é também verdade que a gente só faz isso porque nós não cultivamos no cotidiano um espírito de gratidão. Eu acho bonito quando eu olho a história da igreja e eu vejo uma pessoa, por exemplo, como Francisco de Assis. Tirando todo o imaginário que a gente tem sobre ele como um santo da tradição católica e indo conhecer a história desse homem chamado Francisco, a gente vai ver que ele desenvolveu um profundo espírito de gratidão. Ele percebeu o quão privilegiado ele era, porque ele nasceu numa família rica e muitas coisas assim, e ele percebeu o quão privilegiado ele era, que ele frequentava uma igreja bonita, que ele podia se sentar nos primeiros bancos, e quando ele olhou para trás e começou a ver que os pobres só podiam sentar nos últimos bancos da igreja, aquilo cortou o coração dele. Uma das missões de Francisco de Assis, que a gente não escuta muito, mas quando a gente lê sobre a vida dele, a gente descobre, é que ele foi um restaurador de igrejas. Segundo a história, né, que se conta sobre ele teve uma visão de Jesus em que Jesus dizia para ele: restaura a minha igreja. Ele interpretou isso como reforma de templo e seguiu reformando muitas capelas, diz a história. Mas enquanto ele reformava essas capelas, ele também dava acesso a que outras pessoas pudessem ter uma experiência com Deus e que não tivessem que sentar só nos últimos bancos, mas que pudessem ser convidadas a estar um pouco mais à frente, mais perto de Deus e mais perto das outras pessoas. E quando eu olho para essa mulher aqui e a relação entre esses três personagens, Jesus, o fariseu e a mulher, eu vejo essa diferença dessas duas posturas, em tomar as coisas por certo e em ser alguém que tem gratidão. O fariseu tomou por certo que por ele ser alguém da alta esfera da religião e ser alguém bem-quisto na sociedade, ser alguém conhecido, ser alguém famoso, ele poderia ter na sua casa um rabino. Ele tomou por certo que Jesus iria aceitar o seu convite. Ele tomou por certo que aquele jantar seria algo muito importante e que ele estaria honrando Jesus, mas também ao mesmo tempo sendo honrado por Jesus, porque Jesus resolveu ir à casa dele. Ele tomou por certo que o seu conhecimento da lei faria com que ele fosse digno de receber Jesus na casa dele, que o seu conhecimento da religião daria a ele condições de ser alguém digno para receber Jesus. E ele estava ali sentado nesse seu lugar, tomado como certo. Mas as coisas tomadas por certo são subvertidas quando alguém que não tem nada por certo, quando alguém que não tem certeza de nada, quando alguém que não pode se assegurar irrompe naquela festa. Para começo de conversa, uma mulher da cidade, alguém conhecida. Não se diz aqui o nome dela, mas todo mundo devia saber quem ela era. Talvez ela fosse uma prostituta. A gente sempre toma que todo mundo que é pecador só tem pecado sexual, não é isso? Mas talvez não. Talvez ela fosse uma moradora de rua, talvez ela fosse uma viúva, talvez ela fosse uma mulher abandonada, talvez ela tivesse se divorciado do seu marido, ou melhor, o seu marido havia se divorciado dela, porque só os homens podiam pedir divórcio naquele tempo. Talvez ela fosse uma pessoa que estivesse ali completamente à mercê. Ela era pecadora,
porque ela não era da esfera dos fariseus. Ela era pecadora porque ela era uma pessoa comum. Ela era pecadora porque todo mundo é pecador, mas uns são mais do que os outros. E ela estava ali, reconhecidamente uma pecadora, aos pés de Jesus, com um frasco feito de alabastro. Essa mulher tinha um vaso cheio de perfume. E aqui começa a primeira impossibilidade. Perfumes são coisas caras. Perfumes são coisas preciosas. Perfumes valem dinheiro. E a primeira coisa que eu percebo é que essa mulher, que era desprovida de qualquer valor, tinha uma riqueza. Ela tinha uma riqueza. Essa riqueza poderia mudar a história da vida dela. Poderia tirá-la, talvez, da situação de pecadora. Ela poderia se mudar para uma outra cidade, começar uma nova história, vender aquele perfume, iniciar qualquer negócio. Lídia tinha um negócio. Talvez ela pudesse começar um. Mas ela viu uma oportunidade. E o coração dela se tomou de uma gratidão tão grande por aquela oportunidade que ela disse: o que eu tenho para dar? O que é mais precioso que eu posso entregar hoje? Ela se chega por trás de Jesus. Na humildade, ela não olha nos olhos dele, ela não o encara, mas ela chega por trás. E ela chora. A gratidão é uma coisa que mexe com as nossas emoções. Em si, a gratidão é uma emoção. Mas a gratidão também é uma atitude. E a atitude dessa mulher é uma atitude de gratidão. Tudo que ela faz é exagerado. Tudo que ela faz é extremo. Tudo que ela faz deve chocar as pessoas ao seu redor. Mas Jesus olha para aquela atitude com um olhar muito mais profundo que qualquer outra pessoa, porque aquela mulher não tinha nada por certo. Ela não tinha por certo que Jesus ia acolher o seu gesto. Ela não tinha por certo que Jesus iria entender. Ela não tinha por certo que Jesus iria aprovar. Ele poderia muito bem dizer: sai para lá, mulher. Não é hora, não é tempo, não é lugar. Mas Jesus deixa que esse evento aconteça. Jesus permite que ela expresse a sua gratidão. E ela beijava os pés de Jesus. Esse é o extremo do extremo da gratidão, porque dentro da cultura judaica, pés são uma parte mais imunda do corpo, porque está em contato com a poeira, com a sujidade, com as outras coisas. Essa mulher unge a parte mais humilde do corpo humano com um perfume que tem grande valor. Porque isso também é a gratidão. A gratidão valoriza as coisas pequenas. A gratidão valoriza as minúcias da vida. A gratidão dá valor àquilo que às vezes em outro lugar não tem. Porque os pés de Jesus tinham chegado até aquele lugar. Tem um poeta meio controvertido chamado Pablo Neruda. Mas ele escreve algumas coisas muito bonitas. E ele diz assim, em um poema que ele escreveu: eu amo os seus pés, porque foram eles que trouxeram você até esse lugar. Porque foram eles que trouxeram você até mim. Eu acho que a mulher estava pensando isso. Eu amo os pés de Jesus, porque foram esses pés que trouxeram a salvação até esse lugar onde eu estou. Porque foram esses pés que permitiram que eu ouvisse a palavra que sai da sua boca. Porque foram esses pés que permitiram que a sua presença chegasse até esse lugar. E ela então ungia os pés de Jesus com o seu perfume. Ao ver isso, o fariseu, que tomava por certo o seu lugar, disse: eu acho que essa pessoa não sabe o que está fazendo. Eu acho que esse homem não é profeta. E aquele homem que toma por certo não apenas a presença de Jesus, toma por certo como é que alguém deve atuar. Se fosse um profeta, faria isso ou aquilo, mas não é. E Jesus se dirige ao fariseu e conta para ele uma história sobre gratidão. Uma história sobre gratidão. Quem devia mais 500 denários, o valor de 500 dias de trabalho, um valor muito grande que talvez ele não tivesse condições de pagar. Era o pagamento, era uma moeda romana que valia um dia de trabalho. 500 denários, 500 dias de trabalho, mais de um ano. E o outro devia 50. Como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou aos dois. Mas qual vai amá-lo mais? Aquele que se sentiu mais perdoado é aquele que vai amar mais. Aquele que sabe o encargo, o peso da sua situação. Aquele que se reconhece como verdadeiro devedor. Esse vai amar mais aquele credor. Porque agora ele sabe o quão ele foi perdoado. E aí Jesus disse, em outras palavras, essa mulher me ama mais
justamente porque ela é mais pecadora. E porque ela se reconhece como pecadora. E porque ela se comporta como uma. Porque quando a salvação chega, ela reconhece. Porque ela não tem por certo que ela está bem. Ela tem consciência da sua pecaminosidade. E por isso, ela vive uma vida de gratidão. E quando ela tem a oportunidade, a sua gratidão transparece em gestos de amor. E é aqui que eu quero chegar na minha reflexão com vocês e convidar vocês a pensar nesse tempo que nós estamos vivendo. E a necessidade que a Igreja do Senhor tem de parar de tomar as coisas por certo e começar a viver no espírito da gratidão. Em que cada dom, cada oportunidade, cada manifestação da glória de Deus deve encontrar em nós uma resposta expansiva, uma resposta de alegria, uma resposta de entrega. Porque a única coisa que um pecador toma por certo é que ele está condenado. E quando a graça de Deus se manifesta a ele, ele então abre o seu coração para essa expectativa do amor de Deus. Não tome por certo que os anos de vida que uma igreja tem e que o tempo que ela tem são garantia de que a sua missão é aprovada pelo Senhor. Mas questione se vocês estão realmente obedecendo ao chamado de Deus todos os dias. Questionem a si mesmos, as suas motivações. Busquem a renovação da sua paixão. Lancem-se aos pés de Jesus. Não tomem por certo que aquilo que vocês têm vai lhes garantir um futuro. Quebrem o vaso de alabastro. Espalhem o perfume. Sejam generosos. Sejam generosas. Não tomem por certo que aquilo que vocês têm é suficiente e que Jesus está contente de sentar-se à mesa de vocês. Mas expandam a sua gratidão. Expandam a sua gratidão para reconhecer a importância das coisas humildes, a importância dos pés de Jesus. Aquilo que Jesus fala e onde as mãos de Jesus tocam não é mais importante do que os pés dele, coisas humildes que o trazem até este lugar. Portanto, as coisas humildes que Deus tem feito na nossa vida não são menos importantes do que as coisas que podem mais aparecer. É preciso desenvolver a gratidão. E assim desenvolvendo, é preciso celebrar. É preciso celebrar. Porque a celebração e a alegria do perdão resultam em duas coisas que Jesus fala para essa mulher ao final. A salvação pela fé e a plenitude do Shalom. A alegria da nossa vida e dos tempos que nós temos para servir ao Senhor só vão fazer sentido quando a nossa vida repercutir em gratidão nesse anúncio e nós pudermos todas as vezes, ao reconhecer a presença do Senhor e nos derramar diante dele com grande gratidão, é que nós vamos reconhecer cada vez mais que a fé é salvadora e que a salvação é um dom de Deus, como a fé é um dom de Deus. E que Jesus deseja para nós shalom, plenitude de paz para a nossa vida e para todas as pessoas que encontrarem conosco. Portanto, nós temos diante de nós, mediante esse texto, dois modelos que nós podemos adotar diante da graciosidade da presença de Deus e diante desse momento celebrativo de um aniversário. Nós temos a postura desse fariseu que é de tomar por certo a presença do Senhor e as suas bênçãos na nossa vida? Ou nós temos o modelo dessa mulher que, sem tomar nada por certo e sem ter certeza sequer de ser acolhida, se entregou totalmente ao Senhor, entregou os seus dons e com espírito de gratidão reconheceu sua dependência? O primeiro projeto é o projeto da suficiência. O segundo projeto é o projeto da dependência. O primeiro projeto é o projeto ou modelo de reconhecimento de seus próprios recursos. O segundo é o reconhecimento de que tudo é graça de Deus. O primeiro é o modelo focado em si mesmo. O segundo é o modelo focado no serviço, no amor. E Jesus nos convida, diante de momentos celebrativos em que a gente pode rememorar a nossa história, a reconhecer que nós estamos aqui por causa da graciosidade, do seu amor e da sua presença. Então eu queria convidar vocês a rememorarem a sua história, a lembrarem nesse dia de tudo que vocês já viveram na presença do Senhor, das pessoas que deixaram um legado de fé para vocês, mas a reconhecer como essa mulher
que todo dom, toda graça, tudo que recebemos do Senhor, toda riqueza, todos os nossos vasos de alabastro cheios de perfume, para que possam fazer sentido, precisam ser quebrados sempre aos pés do Senhor. Que Deus abençoe vocês nesse dia e que o perfume do serviço de vocês possa estar sendo agradável não somente a Jesus e abençoar e ungir não só os pés dele, mas os pés de todas as pessoas que são os discípulos e discípulas de Jesus nesse mundo a quem devemos servir, e a todo pequenino e pequenina a quem ele nos envia para proclamar o seu amor ao longo de todos os séculos de existência da sua igreja. Que o Senhor vos abençoe. Graça e paz, meus amados e amadas. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Neste mês estivemos celebrando de forma especial o 59º aniversário de nossa igreja. Como me alegro em celebrar junto com vocês este aniversário. E hoje encerramos essa comemoração com uma palavra: gratidão. Embora tenha sido uma comemoração atípica, porque não pudemos estar presencialmente na igreja, cremos que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Os seus planos são bons, perfeitos, não podem ser frustrados e prevalecem acima de tudo. Aprove a Ele que fosse dessa maneira e somos gratos de todo o nosso coração por esse tempo online, pelos convidados que estiveram conosco trazendo uma palavra abençoada, vinda do céu para os nossos corações, pelos irmãos e irmãs que continuam firmes e fiéis ao Senhor, pelas vidas salvas, pela comunhão restaurada, pela fé fortalecida, pela esperança renovada, pelo cuidado do Senhor para conosco. Rendemos graças por mais um ano de vida da nossa igreja. Que possamos, meus amados e amadas, recordar a nossa trajetória de vida com gratidão, alegria, fé e esperança, tendo no coração que, apesar das tribulações, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quero encerrar este culto agradecendo primeiramente ao Senhor. Oremos. Nós te louvamos e agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou com braço forte. As lutas foram muitas, mas o Senhor sempre esteve ao nosso lado, nos fortalecendo, nos protegendo, nos consolando e nos livrando do mal. O Senhor nunca permitiu que a nossa igreja sucumbisse e fechasse as portas diante das dificuldades. Hoje, as portas estão fechadas por conta dessa pandemia, mas a igreja continua viva e reunida online. O Senhor tem nos dado meios para estarmos juntos nesse momento tão difícil e nada tem nos faltado. Somos gratos, Senhor, porque Tu és um Deus presente, um Deus amoroso, um Deus de graça, solidariedade e acolhimento. Se hoje estamos aqui, é porque Tua graça nos alcançou. Receba, Senhor, a nossa gratidão. Abençoe nossa igreja e cada irmão e irmã. E, em especial, pedimos as Tuas bênçãos sobre a vida da Bispa Ideide. Que ela seja sempre um instrumento em Tuas mãos para abençoar muitas vidas. No nome de Jesus oramos agradecidos. Amém e amém. Que a graça filial do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e sempre. Amém e amém. Bispa Ideide, obrigada por aceitar o nosso convite e trazer essa palavra maravilhosa. Que Deus abençoe sua vida, sua família e o seu ministério poderosamente. Parabéns, Igreja Metodista em Vila Rica, por mais um ano de vida. Parabéns aos jovens e a todos que de alguma forma estão trabalhando e se dedicando para que os nossos cultos sejam transmitidos e cheguem até você com qualidade. Que o Senhor abençoe a todos e todas e os capacite ainda mais para a sua obra. Saibam que o trabalho de vocês não foi, não é e nunca será em vão. Agradeço a Deus pela vida de vocês.
Meu irmão e minha irmã, que o Senhor seja contigo, abençoe a sua vida e te dê uma boa semana. Mas não vá embora não sem deixar o seu like. E se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva. E abençoe outras vidas compartilhando esta mensagem. Amém? Tchau, tchau.